chegamos a um novo ponto de partida, que é a viagem, a expedição do Martim Afonso de Souza, de 1530, que é enviada pelo Dom João III ao Brasil. O fato é que, a partir de 1530, né, por volta de 1530, os lucros, né, as vantagens econômicas do Oriente, às quais Portugal estava adaptado. Então, por mais ou menos 30 anos, Portugal ganhou muito dinheiro, prosperou muito com esse comércio, claro, no Oriente, com as Índias principalmente. E por volta de 1530 já não é tão lucrativo assim. Há uma reação local, né, ao Império Português. Portugal enfrenta vários reveses militares, perde algumas possessões, tenta reconquistá-las e não consegue. Ao mesmo tempo em que há essa defasagem econômica no Oriente, franceses, espanhóis e até ingleses, como eu mencionei nos últimos vídeos, começam a marcar presença cada vez maior no território português da América. E aí, diante de tudo isso, o rei de Portugal resolve fazer então essa missão colonizadora. Bem, olha, o próprio Cristóvão Jacques, eu já disse aqui, propôs-se, né, a fazer, por iniciativa própria, uma expedição colonizadora, trazer 1000 homens para cá. O rei rejeitou essa ideia. Um outro, chamado João de Melo da Câmara, fez a mesma proposta para o rei nessa mesma época, final aí da década de 20, e também foi negada. Bem, o fato é o seguinte, sem entrar nos motivos que provavelmente levaram o rei a rejeitar essas propostas, o fato é que em 1530 ele mesmo resolve enviar uma missão às expensas da coroa. E essa missão vai ser deixada sob o encargo, né, do Martim Afonso de Souza. Bem, quais eram os objetivos da missão do Martim Afonso de Souza? Primeiro objetivo, combater os corsários, principalmente franceses. Então, esses corsários estavam cada vez mais presentes. A impressão que dá é até a seguinte, que aquela expedição de 1526 do Cristóvão Jacques, que veio para amedrontar, né? Digamos assim, para criar um certo receio nos franceses, e o Cristóvão Jacques fez o que fez, a gente já viu no vídeo lá, que ele foi muito duro, né? Muito incisivo. A impressão que dá é que os franceses ficaram putos e falaram, tá achando que vai nos intimidar, e aí eles intensificaram as ações. De maneira que o Martim Afonso parte com esse objetivo, né? Dar combate aos entrelopes franceses e de outras nacionalidades também. Os franceses eram os mais recorrentes. Outro objetivo, explorar o rio Amazonas. Então ele deveria pegar uma parte da expedição e mandar para explorar o rio Amazonas, tomar posse, colocar marcos. Explorar o Rio da Prata. Talvez esse fosse o maior objetivo, porque, como a gente sabe, os espanhóis estão assim cada vez mais dando passos em direção à lendária Serra da Prata. Então, os portugueses também têm esse interesse. E, além disso, no litoral, estabelecer núcleos mais fixos, mais estáveis de povoamento, né? Digamos assim, elevar o nível daquelas feitorias, né? Muito bem, criar núcleos de povoamento, inclusive com caráter administrativo, tá? Então, assim, criar vilas, né? Vamos chegar lá. Para fazer tudo isso, alguns poderes foram colocados nas mãos, né? Foram atribuídos ao Martim Afonso de Souza. E esses poderes foram instituídos através de 3 cartas régias, assinadas em 20 de novembro de 1530, na localidade de Castro, em Portugal, naturalmente. Então, para resumir, eu ia ler aqui para vocês um parágrafo, mas eu não trouxe o livro, então, enfim, por isso que eu dei uma parada aqui agora há pouco, eu estava vendo se eu achava o livro, mas não trouxe, está lá para dentro. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou resumir para vocês, de improviso mesmo, essas 3
cartas régias e os poderes que elas davam ao Martim Afonso de Souza. Então, a primeira era a seguinte: ele era feito capitão-mor da expedição e das terras que ele viesse a descobrir ou tocar pela primeira vez, né? Então, terras que estivessem dentro do território que pertencia a Portugal, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, ficavam sob o comando, né, sobre o governo do Martim Afonso de Souza como um funcionário real. Muito bem, então é isso. Então ele deveria colocar marcos, como eu já mencionei em relação ao Amazonas, colocar marcos que davam efetivamente a posse e marcavam a presença portuguesa nessas terras que ele descobrisse ou tocasse pela primeira vez. Ele também podia nomear capitães regionais, menores que abaixo dele, né, para poder administrar, e até governadores nessas terras aqui do Brasil, quando ele chegasse aqui. Uma segunda carta régia estabelecia o seguinte, que ele podia nomear tabeliães e oficiais de justiça para, em nome da coroa, aplicarem a justiça nessas novas terras, aqui mesmo no Brasil. E a terceira carta régia basicamente dava poder a ele para doar sesmarias. Então, esse texto que eu ia ler do livro que eu não trouxe aqui para cá, falava um pouco das sesmarias. Mas eu vou aproveitar e vou fazer o seguinte: esse vídeo já está com um tempo razoável, já vai dar 7 minutos. Então vou fazer o seguinte: amanhã, em vez de eu prosseguir falando da expedição do Martim Afonso de Souza, como foi a partida, né? Eu iria falar da partida da expedição, mas em vez de fazer isso, vou fazer o seguinte: amanhã eu vou gravar um vídeo sobre as sesmarias. Essa sesmarias, né, é uma expressão que a gente vê muito nos livros, né? A gente está estudando lá na escola, ou até lendo algum texto dessa época do Brasil colonial, até da história de Portugal, e sempre aparece essa expressão, sesmarias, né? Então é aquele nome meio nebuloso, né, que todo mundo lê e ninguém para assim para o que é exatamente uma sesmaria, né? Mas todo mundo pensa que entendeu e continua a leitura, né? Ouve isso e sesmaria é alguma coisa aí a ver com terra e tal. Bem, eu acho que até lá atrás, né, quando eu ainda estava na história de Portugal, antes da descoberta do Brasil, eu mencionei, eu fiz uma explicação sobre a lei das sesmarias, enfim. Mas então amanhã eu tiro para gravar um videozinho sobre as sesmarias, né? E aí já esclarece esse ponto de forma definitiva. Beleza, pessoal? É isso. Amanhã a gente continua. Um abraço.